Oi, sexto ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem, todos tranquilos. Hoje, como vocês podem ver no vídeo, o tema da nossa aula hoje é revisão da apostila 1. A gente vai, nesse primeiro momento, revisar os capítulos 1, 2 e 3, que é com relação ao mito. Eu vou focar muito só na forma, no gênero de escrita, no gênero de interpretação do texto. É, para essa aula, como já foi colocado, eu preciso que vocês leiam o mito que se encontra na página 417 da apostila 1, no capítulo 3, As Duas Mulheres e o Céu, um conto africano, para que a gente consiga seguir a aula com relação a isso. Então, por favor, quem não leu ainda, pausa o vídeo agora, pega a apostila, leia um texto rápido, curto, é um conto bem pequeno e para a gente continuar aqui, tá? Então vamos lá. O mito. Eu vou separar essas aulas em três: propósito, predominância e linguagem, tá? Com propósito, a gente tem que entender que é o objetivo da escrita desse texto. Qual foi o motivo que eu escrevi esse texto? E ao mesmo tempo, para quem eu escrevi esse texto. Sabendo o propósito, o objetivo e ao mesmo tempo para quem eu escrevo esse texto é escrito, fica fácil entender o que a pessoa quer com esse texto. Depois eu tenho uma predominância. Predominância é qual é o tipo de texto, ou seja, qual foi uma das sequências que ele usou para construir esse texto. A gente vai analisar isso também com calma, tá? E por fim eu tenho a linguagem. A linguagem é qual foram os elementos para escrita desse texto. Então vamos lá. Começando com o propósito. Qual é o propósito do mito? Qual é o propósito do mito As Duas Mulheres e o Céu? O propósito desse mito é justamente explicar como o céu ficou, como as estrelas nasceram e por que o céu fica tão no alto. Então a gente tem aí o motivo principal, foi as mulheres falando, conversando, não perceberam e acabaram furando o céu todo com os seus pilões. Então, o propósito desse texto, como está escrito ali, é oferecer uma explicação figurada, não é literal, tá? É uma explicação muito mais no sentido figurado, mais fantasioso, de um fenômeno natural, que no caso são as estrelas e o céu. Além disso, ele busca passar valores culturais de uma sociedade. Que sociedade é essa? Não fica muito bem explícito aqui, mas a gente sabe que é alguma sociedade africana, muito não pelos desenhos, mas se vocês forem ver lá no final, na penúltima linha, tá assim, ó, os africanos dizem que os cisfuros podem ser vistos diariamente durante a noite, são as estrelas no céu. Então assim, a gente tem como base algum povo africano, mas a gente não sabe qual, não consegue delimitar bem, como conta do capítulo 1 e do capítulo 2, tá? Então, ele oferece uma explicação sobre algum procedimento histórico, perdão, natural, um fenômeno natural, ao mesmo tempo que eu também passo valores de uma sociedade, no caso aqui uma sociedade africana, então aqui eu tenho primeiramente o propósito desse texto sendo um propósito de um mito, tá? Vamos lá. Predominância, ele tem que ser um texto narrativo, ou seja, ele precisa apresentar personagem, espaço, narrador, tempo e ação. É, então vamos lá. Quais são os personagens desse texto? As duas mulheres, que são pessoas genéricas, elas não são os personagens principais, elas são muito mais coadjuvantes ali. E eu tenho o personagem principal, que é o Céu, o protagonista. Então, eu tenho o primeiro requisito deste narrativo marcado, tá? O segundo ponto é o é de espaço, o lugar onde se passa. Eu sei que se passa em algum local da África, não fica muito bem claro, muito bem explícito, não fica óbvio no texto, mas isso não é um problema. Basta saber que ocorre ali no continente africano, tá? E é uma coisa recorrente, muitos textos podem não designar, mostrar ou identificar um espaço geográfico perfeito. Pode ser um lugar totalmente aleatório do nosso mundo, com poucas características que marcam esse lugar, tá? Segundo narrador, o terceiro narrador. O narrador é quem conta a história. Essa história é contada por um personagem ou por uma pessoa fora da história? A pessoa fora, a gente chama de narrador observador. Tanto que ele vai retratar tudo aqui na terceira pessoa do singular ou do plural, tá? Ele não participa da história, então o ponto de vista não é dele. Tempo. Como eu falei para vocês já, tempo eu tenho dois tempos. O tempo histórico, que aqui é no começo dos tempos, no início de tudo. É...
quando a Terra era bem pequena, passava a altura de uma girafa. Então, assim, a gente tem essa questão aí. A outra marcação, a girafa, é uma marcação de lugar, tá? Até porque a girafa só existe no continente africano e não é todo o continente africano, não, tá? É só uma parte do continente africano. Então, isso deixa bem mais ali, se eu não me engano, é embaixo do deserto do Saara. Então, isso deixa para nós ainda bem mais específico aonde se passa isso. Talvez se passe na África, depois do deserto do Saara. Então a gente tem essa questão do tempo. Então tem o início dos tempos é o tempo histórico, ou seja, lá no começo de tudo. E o outro tempo é o tempo que o texto demora do início ao fim, ou seja, o tempo que o texto demora do início ao fim é um pedaço de uma o tempo que duas mulheres conversam. Então assim, eu tenho esse tempo muito curto para contar esse texto. Então eu tenho esses dois tempos, o tempo histórico, no começo dos tempos, e o tempo do texto, que é o tempo de conversa entre essas duas mulheres, tá? Por fim, eu tenho ação. A ação é a sequência lógica das coisas que vão acontecendo. Então, ela é a primeira coisa que tem que acontecer são as duas mulheres moendo trigo. Depois eu tenho que demonstrar para o meu leitor que elas não paravam de falar, que elas estão continuando, que elas se empolgam, para até que no final ela levanta o pilão lá no alto e bate. Então, assim, uma ação tem que ser atrás da outra. A primeira ação jamais pode ser ela com o pilão levantando e batendo no no céu. Por quê? Porque se eu faço isso, não dá para entender. Por que ela levantou tão alto? Qual foi o motivo dela levantar o pilão tão alto? Porque ela estava animada. Animada com a conversa que ela estava tendo. Então, tá vendo? Uma ação depois da outra. Uma sequência lógica de ações, tá? Por fim, eu tenho a linguagem. A linguagem aqui, por mais que a página apresente desenhos, o mito geralmente ele vem em linguagem verbal apenas. Não é muito de linguagem mista, tá? Então, tanto que assim, o entendimento todo desse texto fica a cargo das palavras que estão escritas em branco. Então, eu tenho essa questão aí do texto estritamente verbal. Segundo, a linguagem aqui é figurada. Ela não é literal, ela é mais conotativa. Como assim? Um céu que fala. Céu não fala, né, gente? Então, essa questão de a linguagem mais conotativa é que traz esse sentido figurado e que vai passar esse valor simbólico para a gente. Por fim, a linguagem tem que ser formal. Por quê? Para atingir o máximo de pessoas possíveis na leitura desse texto. É uma linguagem que vai se aproximar muito mais da norma da língua padrão. Beleza? Continuando, aqui eu tenho três modos de elaborar um texto, deixar a mensagem mais bonita, que podem ser muito usados por nós, tá? A primeira é a metáfora. A metáfora é uma comparação, e vai aparecer muito isso no texto mitológico, é uma comparação direta, sem o como. Eu poderia falar assim, o Hércules é forte igual um touro. Eu poderia falar isso? Posso. Mas eu também posso falar que Hércules é um touro. Entendeu? Então eu posso eliminar os elementos de comparação e falar direto nisso. Vai funcionar da mesma forma. Isso é uma metáfora. Tá? É falar com comparações diretas, sem o como. Depois tem a hipérbole. A hipérbole é um exagero, mas não é um exagero qualquer, tá? É para criar um efeito dramático. Olha só, pegando nesse conto aqui do céu, eu posso falar que o céu chorou rios de lágrimas ao ser furado, não posso? Posso. Ninguém chora rios, tá? Ninguém chora rios. E isso aí é uma questão de uma hipérbole, é um exagero para criar esse efeito dramático de muita dor que o céu sentiu. Gente, desculpa, eu estou o tempo todo confundido com o sol. Por fim, a personificação. Aqui eu tenho a personificação do céu, eu dou características do céu, características humanas. Ele fala, ele pensa, ele sente dor, tá? Mas o céu não é humano, então essas características não podem ser sentidas por ele, tá? Então, gente, é isso. A revisão do capítulo 1, 2 e 3, mito, termina aqui. Agora a gente vai para a próxima.